E aí, meus queridos, beleza? Tem alguns assuntos para tratar com vocês hoje. Tem 8 tópicos aqui que eu quero levantar. Vamos começar pelo primeiro. Ramon. Eu fico extremamente frustrado quando vocês me passam a impressão de que eu me expresso mal. Eu devo ser um mau comunicador, eu não devo falar as coisas com clareza. Aceito. Talvez eu não esteja falando com clareza. Então vamos lá. Muita gente me xingando por causa do último vídeo, me chamando de histérico por causa da crítica que eu fiz ao Ramon. Então vamos lá. Eu não vou repetir pela enésima vez o bom trabalho que eu acho que ele fez no ano passado, apesar daquele jogo contra o Racing que deixou todo mundo incomodado com todas as merdas que ele fez. O Corinthians começa o ano meio que na preguiça. É preguiça, normal, faz parte, começo de ano. Vem o jogo contra o São Paulo, foda. Vem o jogo contra os Porcos, assustador. Vem a estreia na Libertadores contra o time da Venezuela, lamentável. E finalmente vem o jogo contra o Barcelona de Guayaquil, lá em Quito. Um jogo lamentável. E lamentável em função, principalmente, de uma escalação trágica, ridícula, constrangedora do seu Ramon. Naquele dia ele escalou um meio de campo com Alex Santana, Bidon e Garro. Cara, o que é isso? Para um jogo fora de casa, com um time forte, o time que empatou com o River no Monumental ontem. Um jogo que a gente sabia que ia ser duro. Tem que ser muito burro para não enxergar isso. Ele entrou com um time juvenil, tomou um, não soube perder de um, tomou 3 e jogou uma Libertadores fora. Ali foi a segunda vez que eu falei, porra, esse cara talvez não seja um grande treinador. Talvez ele seja bom para tirar o time da zona de rebaixamento, talvez ele seja bom para fazer o que ele fez no ano passado, e eu agradeço e parabenizo, como eu sempre fiz, mas eu fico com o pé atrás. Depois dessa merda, o que ele fez? Ranieri, Martinez, Carrilho e Garro, certo? Fez isso contra o Santos, perfeito. Fez isso no jogo da volta contra o mesmo Barcelona, ganho de 2-0, não deu para fazer 3, mas ok. Contra os Porcos, o primeiro jogo, jogou com 3 na frente, é verdade, mas era o Romero para marcar. Jogo contra os Porcos, o time correu pra caralho, era pra marcar, e o Romero cresce nesses jogos. Consigo entender, não tinha o Garro. Ele entrou com o Romero e foi bem o Romero. O time inteiro foi bem. No jogo da volta, voltou com a escalação normal como tinha que ser. Perfeito. Aí o Corinthians vai jogar contra o América de Cali. Foda-se a Sula. Eu tô cagando pra Sula. Não vem aí afiar o Liberta e afiar o título internacional, querer cagar a regra. Tem que priorizar a Sula. Priorizar a Sula o caralho. Não tem que priorizar. Quero que se foda a Sula. Não é esse o ponto. O ponto é o que o cara faz. E o cara entrou com o meio de campo que era Rian, Martinez e Maicon. Sem meia. O time tinha vários desfalques, Kaká. Foda-se. Povoasse o meio. Fechar o meio de campo, como eu falo, e muitos aí não entenderam. E os comentários de vocês dá pra ver que vocês não entenderam. Não é colocar volante. Ainda mais quando o volante da esquerda não marca o lateral direito, quando o volante da direita não marca o lateral esquerdo. E fica o Maicon. O que é o Maicon? Adianta você ir com 3 atacantes nesse sistema? Até meus amigos no meu grupo da Eternamente batendo boca comigo. Não, ele não tinha o que fazer. Como não tinha o que fazer? Colocasse mais um, colocasse o Alex Santana. Falasse pro Rian, não sai da frente da zaga. Falasse pro Martinez, não sobe. E colocasse o Bidon. Tirasse um dos atacantes. Mas não. Foi lá o grande Thales Mágico, Romero espetado na ponta e o Hector. Ou seja, ele não tinha meio de campo e ele não tinha ataque. Fosse o time do América um pouquinho melhor como era o do Barcelona, tinha tomado 3. E eu apenas disse pra vocês que esse jogo comprovou, pra mim, é a minha humilde opinião, ninguém precisa concordar. Já me deu elementos suficientes pra saber que o Ramon é limitado. É isso. Eu perdi a fé nele, é um direito que eu tenho. Por favor, respeitem a minha opinião. Quando eu elogio o Ramon, os histéricos falam, não, tem que mandar embora. E quando eu faço crítica que eu acho pertinente, não, você é histérico, pô, não dá pra trocar ideia assim. Eu tento analisar com os elementos que eu tenho. Eu nunca vou analisar, seja técnico, seja jogador, seja o que for, com um jogo, com 2 jogos, com uma cagada. Eu não vou fazer isso. Vocês queriam mandar o Português embora com 2 jogos. Eu falei, calma. Esperamos 10, 15, até que chegou uma hora. Não dá, esse cara não tem condição. Você tem que ter elementos para analisar. Hoje eu tenho elementos para analisar e eu consigo chegar a uma conclusão que eu acho razoável com relação ao Ramon. Ele é ok. Ele foi importante no ano passado. Para tirar um time do rebaixamento, ele é bom. Com o time completo na mão, sem fazer cagada, ok. Esperar grandes substituições dele, não vem. Não vai rolar. Esperar que ele se adapte a uma dificuldade, ele não consegue.
E na minha humilde opinião, ele provou isso na terça-feira. Ele pediu para perder o jogo. Ele conseguiu entrar com o meio de campo que não marca ninguém, apesar de só ter volante, sem meia e com 3 atacantes. Se vocês não conseguem entender isso, eu não consigo ser mais claro. Ah, mas tinha um monte de desfalque. Ótimo, então colocasse o Bidon e um monte de volante atrás do Bidon. E 2 atacantes só. Só o Thales e o Hector. Ou só o Romero e o Hector. Ou o Thales e o Hector. Como vocês quisessem. Não é difícil entender. Não é difícil entender. Ou seja, o que eu quero? Eu quero a cabeça dele? Eu tô pedindo pra mandar ele embora? Não, eu não falei isso. Eu só falei que eu já não enxergo o Ramon como um cara... Como é que eu posso colocar? Vamos colocar da seguinte maneira. Eu não acho que o Corinthians tenha um grande treinador. É isso. Eu não acho que o Corinthians tenha um grande treinador. Porque ele já fez algumas cagadas que me possibilitam chegar a essa conclusão. Posso ter essa opinião ou não? Vocês deixam? É isso. Não estou pedindo para mandar ele embora agora. Eu não falei isso. Eu só estou falando para vocês que eu não espero grandes coisas do Ramon. Ele vai continuar fazendo essas merdas de vez em quando. Tá bom? Fui claro, consegui explicar. Tá? Desculpa se machuquei coraçõezinhos aí, tá? Desculpa, os apaixonados por ele. Eu não sou apaixonado por ele. Sou apaixonado pelo Corinthians. Enquanto ele estiver indo bem, vão aplaudir. Quando eu achar que ele merece crítica, eu vou fazer. É isso. Beleza? Não consigo ser mais claro que isso, mano. Me esforcei, tá? Fechamos a RCE. O Corinthians assinou finalmente o regime centralizado de execuções. O que eu acho disso? Ótimo. É ótimo. Mas vocês têm que entender, é um paliativo, tá? Ou seja, o Corinthians conseguiu congelar uma dívida de 385 milhões. O Corinthians deve 2,5 bi. Porra, Kaká, então é quase nada. Sim, é quase nada, mas é o que vai ter vencimentos no curto prazo. Isso é uma grande preocupação, porque isso faz com que a justiça bloqueie nossas contas. Os caras conseguem bloquear nossas contas. Com isso agora vamos conseguir respirar um pouco. Mas repito, é um paliativo. Não dá para fazer essa RCE para 400 milhões e não cuidar de uma dívida de 2,5 bi que está crescendo. E por que está crescendo? Porque só de juros é uma paulada. Legal a RCE, mas o Corinthians tem que trabalhar muito, com muito cuidado, senão desanda. Isso é apenas um passo, tá? Com relação à dívida, o Corinthians vai apresentar as contas aí no final desse mês, mas já vazou aí, tem gente falando que vão apresentar uma dívida de 700 milhões. Que se for isso mesmo é para impeachment, é para cair todo mundo, então vamos lá. Eu estou esperando para poder falar. Mas, entendam, desses 700, 600, seja quando for, 300 é só juros. É só juros de dívida. Esse dinheiro ia aumentar. O Corinthians está alegando que gastou apenas 50. Onde está a diferença, esses 200 aí? Parece que o Corinthians, que a administração vai mostrar que a administração anterior de seu Duílio e companhia conseguiram sumir com 200, 300 milhões. Sumir no sentido contábil. Tá? Descobriram agora que o buraco da outra turma é uns 200, 300 milhões maior. Vamos ver. Eu não quero falar nada antes de saírem os números, tá? Vamos esperar para ver. E o relatório da Ernst Young? Ontem eu mandei mensagem para Daina, secretária do Augusto, e falei: Daina, e aí? Da última vez que a gente conversou, você disse para mim que o Corinthians não recebeu esse relatório, que esse relatório não chegou. E todo mundo já sabe, não preciso citar nomes de com quem falei, mas até porque todo mundo já sabe. O Corinthians fez várias reuniões com a Ernst Young na época, vários relatórios iniciais foram apresentados. A situação de tudo aquilo que o Corinthians pediu para a Ernst Young fazer, o Corinthians já sabia, faltava o relatório final. E o relatório final não veio porque o Corinthians não pagou a Ernst Young, todo mundo sabe disso. E por que não pagou? Se isso era uma preocupação do Augusto, isso era uma promessa de campanha do Augusto, vamos mostrar, doa quem doer, lembra disso? E aí sumiu, não toca mais no assunto, colocou o rabinho entre as pernas e não fala mais nada. Ninguém é burro, ninguém é idiota, então tá todo mundo falando: cadê o relatório? Queremos o relatório. Falei com a Daina, ela disse que ia falar com o jurídico do Corinthians e que o jurídico do Corinthians ia acionar a Ernst Young, questionar, perguntar por que não entregam o maldito relatório. Ou seja, que o Corinthians vai cobrar a Ernst Young esse relatório, mas vai pagar os caras antes ou não vai? Enfim, percebe que situação ridícula que o Corinthians se coloca, que o Augusto se coloca. Ele fez disso uma promessa de campanha. Batia no peito, relatório da Ernst Young, relatório da todo mundo, relatório da Ernst Young, relatório.
vai investigar esse contrato, aquele contrato. Investigou e aí? Ninguém toca mais no assunto. Então vamos lá, Corinthians. Vamos lá, Augusto, por favor. Queremos ver o relatório. Se o relatório não descobriu nada, ótimo, queremos descobrir. Se descobriu coisas, também queremos saber. Mas não dá pra ficar quieto e enfiar a cabeça na terra, igual o avestruz, e achar que a gente não vai mais falar. Nós vamos falar. Continuamos aguardando ansiosamente o relatório da Ernst Young, beleza? É isso. Corinthians fechou com a BPAS, como vocês podem ver, né? Corinthians fechou com a BPAS, como eu falava pra vocês que podia acontecer. Talvez não seja uma notícia ruim, tá? Falei com o Cascone e ele me disse, olha, eu fechei com a BPAS, eu não fechei com a Ticket Hub. Parece que não tem Ticket Hub no contrato, é a BPAS. E de acordo com o Cascone, uma empresa grande, uma empresa que faz a maioria dos faciais pelos estádios aí, disse ele que foi fazer a lição de casa, que foi checar, foi conhecer como que é o trabalho nesses outros clubes e ficou muito satisfeito com o que viu. Inclusive disse que conseguiu um desconto, tá? Eu não questiono a qualidade e a competência da BPAS. A única coisa que eu questiono com vocês desde o ano passado é a insistência do Corinthians em colocar Ticket Hub lá dentro. E a impressão que dava é que a Ticket Hub ia entrar escondidinha esse contrato aí da BPAS. Cascone me garante que não. Que o Corinthians não fechou com a Ticket Hub, fechou com a BPAS. Então, parabéns Cascone, passa parabéns pro Corinthians, que de fato a gente tenha conseguido se livrar da Ticket Hub, tá? Difícil acreditar, pois o seu Flávio Portela, esse é o nome dele, um dos sócios da Ticket Hub, virou figurinha carimbada no Corinthians. É visto em camarote na arena o tempo inteiro, tá sempre passeando por lá. E me disseram, inclusive, se for verdade, me desmintam, por favor, eu conserto aqui, que ele participou, inclusive, de uma reunião de kick-off, ou seja, de pontapé inicial da própria BPAS. O que ele tá fazendo lá? Então o que eu tenho para passar para vocês é isso, tá? O Corinthians fechou com a BPAS. Garantem que no contrato só tem a BPAS, que não tem Ticket Hub. Mas o cara da Ticket Hub não sai de lá. Percebem? Ou seja, a sensação que eu tenho é que o Augusto ainda continua lutando para colocar o amiguinho Bruno Balcimelli lá dentro de alguma maneira. Tá? Não foi no facial, não foi nas catracas, talvez seja no ticketing que eles falam, seja na parte do que hoje é o Anfem, que faz o fiel torcedor, da emissão dos ingressos, né? Existe a possibilidade do Corinthians tirar a Anfem de lá. Vai ter que pagar uma multa violenta, mas enfim, dizem eles. Falei com outras pessoas ontem também que, mesmo tirando a Anfem, mesmo pagando a multa, que o Corinthians vai economizar com essa outra empresa, que seria a Nilce, valeria a pena. Ok, mostrem esses números, então sejam transparentes, por favor. Mas a impressão que a gente tem é que eles vão dar um jeito de colocar a Ticket Hub lá dentro. Vamos ver, tá? Por enquanto estamos vencendo. Entrou a BPAS, não entrou a Ticket Hub. Vamos ver, tá? Pelo jeito a pressão funcionou. Ou não, ou estão tentando me enganar. Mas enfim, a impressão que dá por enquanto é essa. Vamos que vamos, tá? Nike. Saiu matéria aí do Salazar ontem ou anteontem. O que eu acho da matéria? Muito boa e muito ruim. Por que muito boa? O Salazar de fato mostra uma coisa que todo mundo já sabia, estamos cansados de saber. Um contrato horroroso. O contrato da Nike com o Corinthians é horroroso. Parece que foi assinado pelo Roberto Andrade em 2017. Os caras têm renovação automática. Os caras podem fazer o que querem. O Corinthians não pode conversar com uma outra empresa 3 meses antes de vencer o contrato. Acaba no final desse ano. Como é que o Corinthians vai reunir com uma outra em outubro e ter tempo hábil de fazer o uniforme para a temporada seguinte? Entre outras coisas, o serviço é horroroso. O fornecimento de material é horroroso. Falta material. O controle da Nike no Brasil passou para a Centauro. O Corinthians passou a ter que lidar com a Centauro. A Centauro, que tudo indica, não quer concorrência com as suas lojas. Com coincidência ou não, falta produto das lojas do Corinthians. Enfim, bizarro. Esse contrato com a Nike é uma vergonha. E o Corinthians, pelo que eu sei, isso eu posso falar, tem gente que vai ficar brava comigo, você não deve ter falado. Todo mundo fala isso. É conhecimento comum, então não tem como achar que foi com A ou com B lá de dentro que eu falei. Todo mundo fala isso. Que o Corinthians não aguenta mais a Nike. E essa é a parte ruim que eu achei na matéria do Salazar e eu falei isso pra ele. O Salazar fala meio que ironizando e rindo, dando a entender que é uma cagada do Corinthians. Não é cagada do Corinthians, cagada é de quem assinou com a Nike. E aí o Salazar fala, não, mas o Corinthians tinha que sentar pra conversar, tentar resolver. Salazar, não tem tentar resolver quando não se quer resolver. Talvez seja simples assim. Talvez o Corinthians tenha percebido que não quer fazer negócio com a Nike.
Então o Corinthians tá tentando encontrar uma maneira de poder se livrar da Nike sem ter que pagar um monte de multa, sem fazer... você não pode... Enfim, você não pode falar um monte de coisa senão os caras te acionam, você não pode conversar com ninguém senão os caras te acionam, você não pode falar que você não quer renovar senão os caras te acionam. Tem um monte de cláusulas leoninas lá, péssimas pro Corinthians. Ou seja, eu não culpo o Corinthians por não estar chegando num acordo com a Nike como o Salazar faz. O Salazar dá a entender que é só sentar e conversar. Não é sentar e conversar, Salazar. Eu sou a Nike, eu tenho a faca e o queijo na mão. Eu posso simplesmente exercer a renovação automática. Ah, não, mas a Nike estava disposta a melhorar aqui ou ali. Aqui ou ali. Quem falou que aqui ou ali é suficiente para o Corinthians? Outras pessoas já me disseram que com outro fornecedor de material esportivo, o Corinthians poderia fazer o dobro do dinheiro que faz com a Nike. Mesmo com os valores aumentados agora da Nike. Entre outras porque os royalties subiram. Porque, claro, os caras vendem camisa por 800 pau. É claro que os royalties vão subir e vão pagar mais para o Corinthians. Ainda assim, contrato ruim para o Corinthians. Enfim... O Corinthians não pode falar sobre esse contrato. O Vini não pode falar, o Cascone não pode falar. Não podem falar. Tem um monte de coisa acontecendo. Tá? E eu não quero prejudicar o Corinthians, também vamos ficar quietos. O que dá pra falar é o que dá pra falar. É o que todo mundo sabe. O Corinthians está de saco cheio da Nike. Nós estamos de saco cheio da Nike. Ninguém aguenta mais a Nike. Pau no cu da Nike. E Corinthians, se precisar, conte conosco. Conte com a torcida, com a opinião pública. Conte com o torcedor do Corinthians fazendo campanha. Ei, Nike, vai tomar no cu. Pra você ver se a Nike não recua. Ou vocês acham que a Nike quer comprar briga com o maior clube do Brasil? Eu duvido. Mas é isso que eles estão fazendo. Tá? Então só pra vocês saberem qual que é a situação. O Corinthians está tentando resolver. Tem pessoas competentes lá dentro, que eu conheço. Das poucas pessoas competentes que nós temos lá dentro. E essas pessoas competentes estão tentando resolver. Não é fácil. Porque o contrato é horroroso. E totalmente vantajoso para a Nike renovar automaticamente, tá? Borda branca. Saiu a camisa preta aí, parece que na nova camisa preta do Corinthians não vai ter a maldita borda branca que a turminha da Renovação e Transparência promoveu, transformou em símbolo oficial do Corinthians, essa aberração contra a qual eu luto, vocês sabem, há tanto tempo. E muita gente falando, nós ganhamos, conseguimos e tal. Eu só acredito vendo, vamos ver se de fato deu certo. Parece que ainda tem uma bordinha preta, menos mal. Vamos lutar uma batalha por vez, tá? Não tendo a borda branca na camisa preta já é alguma coisa, tá? Daí a gente vai melhorando. Vamos ver se de fato vencemos essa batalha ou não, beleza? Mirassol. Pro jogo Mirassol e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, o Mirassol resolveu cobrar R$240 da torcida do Corinthians. Enfim, certas coisas não mudam. É uma vergonha, é um absurdo. É um absurdo. E já que a nossa diretoria não luta por nós, já que a CBF não faz nada a respeito, cabe a nós corintianos fazermos alguma coisa a respeito, tá? Talvez aquele boicote que o Alê sugeriu, ameaçou fazer, falamos sobre isso no jogo contra a Portuguesa, talvez seja a hora. Alê, pensa nisso, mano. Talvez seja a hora de todo mundo se reunir e falar, não vamos. Manda o Mirassol enfiar no cu esses ingressos, aí não vai ter torcida do Corinthians lá, eles que vendam pro torcedor do Mirassol por R$20, já que eles são espertão pra caralho. Tá na hora da gente começar a fazer alguma coisa a respeito, é ridículo isso. É ridículo. Até quando os caras vão esfolar o torcedor do Corinthians com preço abusivo de ingresso? Equipe da SPN, vocês ficaram sabendo dessa. Anteontem, no linha de passe da SPN Brasil, Jean Oddi, Paulo Calçade, mais uns dois, fizeram um programa comentando a matéria da revista Piauí. A revista Piauí fez uma matéria demolidora sobre a CBF, mostrando que o seu Edinaldo aumentou o salário dos presidentes de federações de 50 mil para 250 mil reais. Coincidência ou não, todos esses caras votam nele. Uma coisa vergonhosa, né? Tem acusações de contratação de prostituta para jantares de negócios, com clientes, enfim, tem várias outras coisas, tá? E os caras da SPN Brasil desceram a lenha. Com razão. Com razão. Com total razão. Foram suspensos por 2 dias pela diretoria da SPN Brasil. Que vergonha, diretoria da SPN Brasil. Que vergonha. Lamentável. Eu vi um vídeo que o Jean Oddi soltou, eu acho que é no Instagram, falando que ele voltaria hoje, que só volta hoje porque ele tem totais certezas de que ele pode dar suas opiniões e falar o que ele bem entende, né? Senão ele nem voltaria.
tá? Então, ou seja, eles estão voltando achando que tá tudo resolvido, mas não deixa de ser uma mancha, um papelão o que a diretoria da ESPN Brasil fez. Por que isso? Por que essa passada de pano para a CBF? Por que essa passada de pano pro Edinaldo? O que vocês têm com eles, ô ESPN Brasil? Que vergonha, mano. O futebol brasileiro não morreu, tá? Mas porque não dá pra morrer, mas tá em coma. Todos sabem disso. O futebol brasileiro tá em coma. A CBF é uma vergonha. É uma organização vergonhosa. Eu não vou nem falar tudo que eu quero aqui pra não derrubarem o canal, mas todo mundo sabe. É um eterno 7-1. Um eterno 4-1 agora. Não é à toa que vai jogar na Argentina e toma de 4. É uma vergonha. A diretoria da CBF é uma vergonha. A estrutura do Campeonato Brasileiro da CBF, a estrutura do futebol brasileiro é uma vergonha. A maneira como se administra o futebol brasileiro é uma vergonha. O papel das federações e dos clubes na votação da CBF é uma vergonha. É uma vergonha. É uma coisa vergonhosa, o que me leva a falar para vocês, acho que eu já falei. Seria excelente para o futebol brasileiro não se classificar para a Copa. Se fosse o Corinthians eu jamais diria isso, eu sei. Mas é a seleção, foda-se. Seria ótimo não classificar. Seria uma vergonha imensa. O Brasil conseguir ficar de fora de uma Copa do Mundo, mesmo com repescagem o caralho, seria uma vergonha tão grande, mas tão grande que talvez, quem sabe, não sei, eventualmente possa ser o estopim para uma mudança que o futebol brasileiro realmente precisa. Seria muito bom. O futebol brasileiro está em coma. E a CBF é culpada total disso, tá? O nível da CBF, o nível dos seus dirigentes, enfim, é uma coisa assim tosca, nojenta, criminosa sim, tá? Acabei. RCE, relatório da Ernst Young, Bpass Ticket Hub, Borda Branca, Nike, Mirassol, CBF, SPN e Ramon. É isso. Beleza? Beleza! 10h20 aqui agora. Acho que consigo soltar um videozinho pra vocês na hora do almoço do jeito que vocês gostam. Então vamos agradecer rapidinho o pessoal que merece ser agradecido. E tem só alguns comentários, tá? São poucos. Vamos lá. Muito obrigado pro pessoal que virou membro do canal. Amo vocês. Muito obrigado pro pessoal que entra aqui, clica no botãozinho valeu e manda ajuda pro canal. Obrigado, amo vocês. E o pessoal do Pix também, amo vocês. Bruno Guerra, Luiz Carlos Zuco, Coringão Loucos, Digo Bom, Mozart, meu mano, Zap 1910, que homem, João Luiz Araújo, direto da Austrália, Bob Mussini, Paulo Amaral, seu animal, Millennials Geriátricos, Renan Soares, Luiz Felipe Lemos, Edu Chevô, Caio Borges, Lino França Júnior e Eloir Milano, meu truta. Mais o pessoal do Pix, Paulo César de Oliveira, 7779, Paulo César de Oliveira, 8283, Rodrigo Toninato, meu mano, e o Cris Angelotti, muito obrigado para todos vocês. Beleza? Só alguns comentários então e a gente encerra. O videozinho hoje vai ser curto. Não tem por que nos alongarmos, beleza? Vamos lá. Marco Fittipaldi, eu esqueci de falar dessa, nos 2 vídeos aí eu falei, ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, sem Corinthians, eu nada seria. A frase correta é sem amor, eu nada seria. E eu ri do pessoal que falou que é a música do Legião Urbana, que de fato canta isso. Falei, não, é Camões. Tá na Bíblia, Epístola aos Coríntios, algo do tipo, né? O resto da música do Legião é que é Camões, essa frase em específico não é. E o pessoal cagou na minha cabeça aqui. Marcos Fittipaldi, é Fittipaldi mesmo? Marcos Fittipaldi, muito obrigado, irmão. Tamo junto. Tá feio. Momento falei merda. Reconheço, certo? Gustavo Santos, sobre a minha careca. Agora só falta fazer uma tatuagem na coxa e andar com o calçãozinho levantado. Tá virando modinha, Kaká. Até o corte do Fábio Santos. A limite, né, mano? Aqui... Sujeito homem, né? Agora, o que ele faz ali embaixo com a coxinha tatuada dele era constrangedor, né? O cara tatuou uma cinta liga na coxa e ficava puxando pra cima pra mostrar pra nós. Puta que pariu, mano. Puta que pariu. Ó, mais uma prova da falência do Campeonato Brasileiro. E muita gente vai falar, viagem sua, não tem nada a ver. Isso tá bom, continua achando nada a ver. Eu não vejo argentino puxando o calçãozinho pra cima pra mostrar a coxinha tatuada. Essa bololagem aí, desculpa falar, isso é coisa de brasileiro. É coisa de jogador brasileiro. Mas nada a ver falar isso, nada a ver. Continuem assim, continuem lá tomar tapa na cara dos argentinos, né? O Rafinha, o Brabão,
machão, né? Quem é você, irmão? Quem é você? Jogador brasileiro não joga o que pensa que joga, fala demais e passa vergonha. É isso, tá? Rafael Digger. Que cara de skinhead, kkkk. Se eu trombasse aqui no ABC ia dar treta. Brincadeiras à parte, mano, tamo junto. É, né, Rafa? Deus me livre ser confundido com skinhead. Essa raça tem que apanhar. Posso nem falar. Vamos lá. Deus me livre. Felipe Martins. Kaká, a matéria que saiu que a gestão Augusto aumentou em 700 milhões. Já falei disso, tá? Vou esperar pra ver. Desses 700, parece que tem 200 que é de gestão anterior. Uns 300 pelo menos aí é juros. Muito cuidado pra falar disso, mas falaremos, tá? Guilherme Magalhães. Kaká, nós amamos história, já comentei um dos seus vídeos, mas gostaria de saber como foi que o Corinthians se introduziu na sua família. Como seu pai começou a torcer e passou este amor pros seus filhos e netos. Eu tenho uma fascinação por essas histórias, talvez porque eu não tenha tido isso. Admiro muito seu amor e respeito pela sua família e como o Corinthians tem o poder de estreitar ainda mais esses laços, sejam as amizades, até mesmo desconhecidos. Ô Guilherme, muito obrigado, mano. Cara, meu pai me fala que... Meu pai é português, meu pai chegou no Brasil com 1 ano, meu pai é de 51, chegou no Brasil acho que em 52, e ele falou que mais ou menos em 58, ele conta essa história, ele falou que ele tinha uns 7 anos, e o irmão dele, meu tio, tinha 11, e meu tio trabalhava numa vendinha lá em Osasco, em Presidente Altino, vendia do seu Osvaldo. E meu pai ia lá de vez em quando e que o pessoal tava combinando de ir para um jogo. Na Kombi do seu Osvaldo. Os funcionários, acho que familiares, etc. Não era Kombi, meu pai falou, sei lá qual era o carro da época. Mas que meu tio iria pro jogo, assistir um jogo do Corinthians do Pacaembu. E meu pai pediu pra ir, meu tio não deixou. E meu pai chorava. Ele contou que tava em casa com a minha avó, meu avô. Falando, eu quero ir chorando. E meu tio não deixava. E que minha avó e meu avô obrigaram meu tio a levar meu pai junto. E que ele foi junto nesse rolê aí na Kombi ou na van do seu Osvaldo, da vendinha lá, que foi ver o Corinthians do Pacaembu e que foi assim que ele virou corintiano. A história é essa. Ainda bem que isso aconteceu, senão vocês não estariam me assistindo aqui agora. Certo? Pai te ama, é nóis. Gustavo de Almeida. Salve Kaká, mente brilhante da Fiel. Senti uma ironia aí no seu comentário. Cês são velhos amargurados. Aquela turminha que fica toda de boné laranja na Oeste me irrita muito. De onde tiraram essa ideia? Corinthians no estádio é preto e branco. Daqui a pouco vão normalizar essas porra, não sei o que, papapá. Ah, é um assunto tão pequeno. Eu não acho pequeno. Eu também não acho, Gustavo. E sabe o que é pior, mano? É coisa do Flávio. Mano, eu conheço o Flávio. O Flávio é amigo, é parceiro das antigas. Ele começou aí com essa porra desse bonezinho laranja. Achou por bem fazer um pra um amiguinho. O pessoal começou a achar legal. Essa merda cresceu. Eu detesto essa merda. Já falei isso pro Flávio. Numa boa, sem querer arrumar briga. Detesto. Mas assim, uma hora eles vão arrumar briga. Teve um jogo no Maracanã no ano passado que a gente tava, mano, e subiu a turminha do boné laranja. Sabe quando você vê aquela turminha subindo a escada, todo mundo ficou olhando, eles foram pra um canto ali pra cima. Falei, porra, jogo do Corinthians, caralho. É preto e branco, pô. Todo mundo de preto e branco. Quer usar um bonezinho desse no shopping? Eu acho legal. Quer usar na praia? Beleza. Dia de jogo, eu acho horroroso. Imagina se uma turminha resolve fazer a turminha do boné amarelo, a turminha do boné marrom, a turminha do boné roxo. Não tá errado. E Flavião, me desculpa, tamo junto, gosto de você pra caralho. Amo o filho dele, o Gui, beijo, tamo junto, mas sou muito contra essa merda. Detesto essa porra desses bonezinhos laranja no estádio. Espero que revejam essa porra e parem de usar em jogo, pelo menos. Minha humilde opinião. Certo, Gustavo, tá feito o registro. Cláudio Leste. Kaká, como se faz o censo pra determinar que somos 35 milhões de corintianos? Eu nunca vi nenhum censo aqui na minha região a esse respeito, gostaria de saber. Eu também não, viu, Cláudio? Nunca ninguém me perguntou. Não sei como é que fazem essas pesquisas, deve ter algum método aí, pra mim também ninguém nunca perguntou. Magazine Mark. Exclusivo, Kaká promete raspar a barba caso o Coringão ganhe da porcada no sábado. Prometo, vou ficar feio pra caralho, mais ainda, né? Mas prometo, se ganhar dos porcos eu faço a barba também. Vamos que vamos. Marco Fernando, mais um da série Não Entenderam o que eu falei. Quando jogou no 4-3-3 na final e ganhou dos porcos lá, ninguém falou nada. Agora vem com essa, sem histeria. Ô Marco, outra coisa. Aquela formação. Primeiro, ó, como disse pra você aqui embaixo, o Clebson Souza. Olha as peças que tínhamos no Chiqueiro. Era outra coisa, né? Era outra coisa. O meio de campo era outra coisa. Era outra coisa. Não tem comparação. E repito, Romero nesse dia
para correr e marcar. Não como um ponto aberto na direita. Não é difícil vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Tá? Não quero a cabeça do Ramon, apenas acho que ele deixa a desejar. E nesse jogo, mais uma vez, como eu já expliquei, não vou falar de novo, ele deixou a desejar. Tá? 10 Rafa Lima. A real é que o Corinthians é um time mal treinado e as individualidades escondem isso. O trabalho bateu no teto e nossa esperança são os picas resolverem. Eu já acho que é isso, Rafa. Eu acho que é isso. Também acho que bateu no teto. Muito bom para livrar do rebaixamento. Muito bom para ganhar jogos em casa. Muito bom para empurrar. Muito bom, ok. É um trabalho ok do Ramon. Repito, é um trabalho ok. Se coloca na balança tudo que aconteceu desde o ano passado, eu acho que é positivo. Eu só não acho que não dá um passo além. É isso. Repito, eu não acho que tenhamos um grande treinador. É horroroso, é uma tragédia? Não. Mas não acho que tenhamos um grande treinador. Minha humilde opinião, ninguém é obrigado a concordar, tá? Querem... Alex Lopes, mais um da série, não entendi. Querem que o técnico faça mágica, quer mais meio de campo fechado que 3 volantes? O que adianta você ter 3 volantes que não estão marcando ninguém, ô Alex? Sendo que um desses é o Maicon. O Martínez está espetado lá na direita, parece que está em cima do Romero. Percebe? Não é só colocar zagueiro, não é só colocar volante. Mário Silva. Kaká me sangrou os olhos ver o time inteiro de branco com os caras inteiros de vermelho. Por que não usar o calção preto? O Corinthians vai jogar na Colômbia contra um time todo de vermelho e o Corinthians todo de branco. O Corinthians não podia ter jogado de preto? Podia. E por que não jogou, ô Mário? Porque não tem ninguém cuidando disso, Mário. Não tem ninguém cuidando disso. E não vou nem xingar o Vini tá com tanta coisa na cabeça. No dia que o Corinthians for um clube um pouquinho mais organizado, tiver com tudo certo, e o nosso chefe do marketing, o nosso, sei lá, o nosso diretor de alguma outra coisa, tiver com tempo sobrando, talvez ele tenha 2 testículos para peitar a Comebol. A Comebol fala, vocês têm que jogar de branco hoje. Não vou jogar de calção preto, outro time é vermelho. Vai me multar? Por que vai me multar? Meu calção é preto. Passou da hora de alguém fazer alguma coisa a respeito, mas não fazem, tá? Não fazem assim. E não vão fazer tão cedo. A gente vai continuar gritando aqui, mas não vai acontecer nada, tá? Não vai acontecer nada. Pior, eu falo isso pro Vini e falo, ai, Kaká, não enche meu saco, eu tenho mais o que fazer. Eu vou fazer o quê? Mandar ele tomar no cu? Entendeu? É foda. Paulo Peixoto. 3 volantes, essa é boa. Essa é da série Eu Entendi. Parabéns, Paulo. 3 volantes, o da direita não cobre a lateral direita. O volante da esquerda não cobre a lateral do setor. E o volante central não protege o miolo de zaga. É isso. Você tem 3 volantes e ninguém tá marcando. Não tem meia e tem 3 atacantes. Entendeu? Mas eu tô errado em criticar. A culpa é do técnico, Vitor HSB. Félix vergonhoso, Thales errando tudo, Romero apagado. Maicon parece que bateu uma feijoada antes do jogo. E o responsável é o técnico. Também, Vitor. Também, cabe a ele superar essas coisas. Independente de tudo isso que você falou com razão aqui, tá? João Paulo 1051. A vaquinha parou porque o marketing é uma merda. Não tem campanha, sorteio, ingresso, camisa, absolutamente nada. Péssima divulgação. Apenas as mesmas pessoas fazem as doações. A ideia do marketing é chamar pessoas novas. João Paulo, concordo. Eu converso com o pessoal do marketing, estamos tentando destravar umas coisas, não sei o que mais. A verdade, independente de se eles têm limitações ou não, se eles não conseguem fazer as coisas ou não, não é esse o ponto. O ponto é, você tem razão. Parece que não tem marketing. Não tem campanha, não tem sorteios, não tem ingresso, não tem camisa, não tem, você tem toda a razão. São as mesmas pessoas sempre ajudando. Eu fico aqui chamando, vamos lá, pessoal. Mas é foda. Eu concordo com o que você está falando, eu confesso que eu estou extremamente frustrado e decepcionado com os rumos que a vaquinha está tomando, tá? Brasil Penta 951. Félix Torres e Ramalho devem ganhar juntos mais de 1,5 milhão por mês. No final do ano passado tinha que ter vazado os dois. Concordo com você. É um desses exemplos de como jogar dinheiro fora. Um time que precisa tanto de dinheiro, pagando 1,5 milhão por mês para esses 2 caras juntos. Você tem toda a razão. Mas aquela coisa, tinha que tentar. E agora tem contrato. Consegue mandar embora? É foda. Tim Tosby. Kaká, você consegue pensar em alguma justificativa para renovações em sequência com o cansado Maicon? Na moral, a diferença entre ele e o Bruno Otávio da vida hoje foi nenhuma. Eu não consigo entender essa fixação quase sexual que alguns têm com o Maicon. Que alguns portais famosos aí de Corinthians têm com o Maicon.
que alguns jornalistas em específico, que eu até respeito, têm com o Maicon. Eu não consigo entender. O Maicon é um dos maiores cases que eu já vi na minha vida de jogador que não joga absolutamente nada há muitos anos. E tem um fã-clube assim enorme. O cara não marca, não desarma, de vez em nunca acerta um passe, é isso. Ganha uma nota e renova o contrato do cara. Mais um que poderia entrar na lista de dispensáveis. Aliás, deveria ter sido. Não foi, né? Francisco Gonçalves. Ramon entra com 3 volantes e 3 atacantes. Como é que a bola vai chegar nos atacantes? Obrigado, Francisco. Me ajuda a explicar. Sérgio Andrade dos Santos. Em relação ao pagamento da Arena, precisava ter apenas a chave Pix, sem fazer cadastro e aceitando qualquer valor para emitir certificado. Sem emitir certificado. Muitas pessoas são humildes e não sabem fazer esse cadastro e colocar senha, mas sabem enviar Pix. Ou não sabem enviar Pix. Podia ser sua conta. Meu pai não sabe fazer Pix, ô Sérgio. Ele quer uma conta para depositar. Valor mínimo de R$10 também é uma barreira. Tenho certeza que se fosse qualquer valor já teríamos mais dinheiro. Deixa R$10 para pegar certificado, sem para colocar a placa no estádio, qualquer valor para quem quer ajudar de qualquer forma. Concordo com você, tá? É mais uma prova de que poderia ter sido mais bem feito, poderíamos ter cuidado de mais detalhes, poderíamos estar trabalhando melhor a questão da vaquinha. Poderíamos. É a vida, tá? E é isso. Acabei. 36 minutos, muito bom. Consegui fazer um vídeo para baixo de 40. E falei um monte de coisa importante que eu queria falar. Espero que vocês tenham entendido, tá? Entenderam com relação ao Ramon? Não é difícil entender, mano. Tá? E todos os outros assuntos já falei tudo, é isso aí, beleza? Hoje é quinta-feira, voltamos no sábado. Puta que pariu, sábado, Corinthians e Porco. Sábado, Corinthians e Porco, em Porco, vai ser em Barueri, né? Porque no estádio da W Torre, a W Torre vai usar e os porcos não vão poder jogar lá. É isso. Vamos lá. Que o Corinthians faça um jogo decente, que o Corinthians encare esse jogo como encarou as finais, que entre com a mesma pegada, com o mesmo tesão, né? Com a mesma vontade de ganhar o jogo. Que o Ramon não invente, que ele entre com a escalação, espero que o Memphis volte, que ele entre com a nossa escalação de sempre. Não dá pro Garro jogar? Foi o Coronado pra jogar então, mas não inventa, tá? Não inventa. Entrar com 3 atacantes, não faça isso. Não faça isso, tá? Entrar com Yuri, Memphis e Romero, sendo que você já não tem o Coronado, o Garro no meio, não faça isso, tá? Nos ajude, por favor, Ramon. Vamos lá. Então sábado a gente volta pra falar. Espero, quem sabe, porra, mais uma vitória nossa contra o nosso freguês. Viraram freguês, mano, e os caras estão dando chilique no Twitter, no X, estão putos com o meu vídeo. Porque eu tirei os caras daquela zona de conforto, da certeza que eles tinham, que o número de finais era 8-4 pra eles. Não é, amigão, é 12-9, sem contar o laudo Natel, deveria ser 13-9. Freguês, tem mais vitória no confronto? Tem. Nas decisões, quem ganha mais é o Corinthians. E eu mais uma vez vou deixar aqui pra vocês agora a sugestão do vídeo, que o Palmeiras é freguês e eu provo, beleza? É isso aí. Até sábado e vai Corinthians.